Boa noite, boa noite. A gente vai iniciar uma live hoje sobre realidade virtual e imagética motora. E vou só adicionar aqui. Daqui a pouco o Darlan está chegando e a gente inicia. Boa noite. Boa noite, fala Darlan. Bem, pessoal, hoje nossa live vai ser sobre imagética motora, sobre realidade virtual. Antes eu gostaria só de comunicar a todos que durante julho ficou meio conturbado, a gente ficou longe por aqui, acabou não tendo lives, acabou não tendo muito conteúdo. Vocês puderam acompanhar um pouco aí de como mais foi a rotina, mas esse vídeo também é para informar que logo nós vamos retornar com alguns temas, conteúdos, assuntos sobre imagética, assim como essa live hoje também muito conteúdo a respeito de temas relacionados à reabilitação. Vocês estão me ouvindo bem, né? Dão um feedback aí por gentileza. E o que a gente quer trazer para vocês é muito conhecimento baseado em evidência. Então, agosto começando com lives com assuntos que vão nos ajudar a tratar nossos pacientes com métodos mais efetivos, com métodos baseados, como eu disse, em evidência e que a gente consegue aplicar em vários cenários, tá? Então, o Darlan é um exemplo disso. Ele vai trazer para a gente alguns detalhes, nós vamos discorrer um pouco disso e espero que vocês aí tragam para a gente também dúvidas, tragam para a gente detalhes sobre a clínica, o dia a dia de vocês, para que a gente também consiga trocar alguns conhecimentos e especificar aquilo que a gente vai atuar. Creio que muita gente pode ter dúvida, né, sobre realidade virtual, sobre imagética, como que a gente aplica isso no dia a dia, mas o Darlan e eu vamos trazer bastante informação para vocês aqui hoje, tá? Então, novamente, nós vamos voltar com alguns conteúdos, voltar com alguns temas interessantes sobre reabilitação. Então, espero vocês aqui nos acompanhando, tá bom? Vou chamar o Darlan. Vamos ver. Darlan, já te convidei, tá? Só aceitar aí. Boa noite, todo mundo que está chegando. Isso, só virar a tela agora. Aí, maravilha. E a gente já vai iniciando, lembrando vocês, se tiver alguma dúvida, vai deixando aqui pra gente, tá? Tá me ouvindo bem, Darlan? Só mexer um pouquinho aqui na minha câmera, tá travando um pouquinho para mim a sua, tá? Escuto, tá só com um delayzinho, mas eu acho que agora vai normalizar. Tá, no meu fone não tá funcionando, eu vou acabar tirando ele, mas a gente pode conversar assim, eu te ouço bem, espero que você me escute bem também. Maravilha, tô ouvindo sim. Tá com delayzinho ainda, mas o áudio tá muito bom. E é isso aí. Muito boa noite para todo mundo, boa noite, Darlan. Prazer te conhecer, né? A gente se conhece, eu acho que pelo Instagram, aqui pelas mídias. E é muito bom ter você aqui com a gente essa noite, falar sobre um tema que eu já estudo há algum tempo, né? Eu já acompanho você também há algum tempo pelo seu trabalho, sua aplicação. Mas se apresenta para a gente, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, pessoal que acompanha aqui o Instagram. Tudo bem, Guilherme, muito obrigado pelo convite, tá? Eu te acompanho há muito tempo aí como uma das referências de imagética motora, usando realidade virtual na reabilitação dos seus pacientes. E eu fiquei muito feliz em poder participar dessa troca de informação aqui contigo pelo Instagram, para compartilhar um pouco da experiência que eu tenho com o uso da realidade virtual, principalmente em ambiente hospitalar. Eu sou fisioterapeuta formado há 14 anos. Eu atuo precisamente em ambiente hospitalar, sou especialista em terapia intensiva e há mais ou menos 5 anos eu venho pesquisando, estudando e aplicando a realidade virtual no dia a dia dos meus atendimentos em ambiente hospitalar. Óbvio que depois disso eu acabei expandindo um pouco da aplicação da realidade virtual para a reabilitação em pacientes a domicílio, mas as pesquisas que eu fiz e a maior experiência que nós temos como equipe de fisioterapia aqui em Curitiba é diante de reabilitação intra-hospitalar. Maravilha. E quando a gente ouve falar aplicação da realidade virtual na fisioterapia, já é bem, não vou dizer esquisito, mas inusitado, né? Quando a gente pensa da fisioterapia em si, da aplicação, da avaliação dos recursos que nós temos hoje em dia,
E dentro daquilo que eu trabalho mais, que é abordagens para dor crônica, a gente já pensa que isso é um pouco diferente, né? E dentro do hospital eu creio que isso ainda seja mais novo, ou mais inovador e diferente ainda, né? O que que você vê isso no seu dia a dia? Guilherme, a história de ter levado a realidade virtual para a beira do leito dentro do hospital, ela é curiosa. Eu costumo contar essa história nas minhas conversas de atuações profissionais e eu provei a primeira vez de realidade virtual há 5 anos atrás na sala da minha casa, onde eu estava ao vivo em cima do palco do show do Coldplay. E aquilo foi incrível, disruptivo, né? A primeira vez na minha... Primeira vez não, né? Mas a vez mais impactante que eu consegui quebrar a barreira espaço e tempo foi dessa vez, né? Lá, quando a gente começou a mexer no computador, na internet, a gente tinha as possibilidades de baixar imagens, vídeos, músicas, mas aquilo era muito lento, demorava dias, muitas vezes, para a gente conseguir baixar um e-book ou um álbum de algum cantor. E dessa vez foi rápido, em 5 minutos eu conectei o óculos na minha sala e eu me encontrei em cima do show, em cima do palco do show do Coldplay. E quando terminou isso, que eu vi que realmente esse show havia acontecido, era ao vivo mesmo, era uma promoção de uma empresa, quando você adquiria o óculos, eu pensei em levar isso para dentro do ambiente hospitalar, porque até hoje eu tenho uma dor muito grande no dia a dia do meu trabalho, que é tentar oferecer uma experiência diferente para os pacientes internados em ambiente hospitalar, precisamente em UTI. Porque quando a gente pensa no ambiente de UTI, o que nos vem à cabeça são tubos, conexões com marcadores cardíacos, mensuradores de pressão, pacientes restritos ao leito, muitas vezes sem nenhuma possibilidade de uma janela, de um contato com o meio externo, uma televisão ligada, Guilherme, com um canal que não é o canal que eu quero assistir. Então, eu me preocupo muito com a experiência do paciente. E lá atrás, quando eu levei o óculos para fazermos algum tipo de aplicação, e aí sim pensarmos em evidências e efeitos terapêuticos, a nossa ideia era simplesmente oferecer uma experiência para aquele paciente. Eu não sabia o que eu ia encontrar com a aplicação da realidade virtual imersiva dentro do ambiente hospitalar. E eu me deparei com experiências da vida real incríveis, que depois eu consegui confrontá-las com as evidências científicas, e aí sim entender mais a fundo os efeitos da realidade virtual. E o primeiro caso que eu tive de paciente internado era um paciente que faz todo sentido no seu dia a dia de trabalho, que era um paciente com dor crônica, 6 meses internado conosco, com medicação em altas doses de opioides para controle de dor, numa dor de 0 a 10, sempre acima de 6. Então, uma dor crônica de difícil manejo. Mas essa paciente, além de passar por todo o processo de reabilitação padrão protocolar da nossa instituição, ela estava morando com a gente, né? 6 meses dentro do hospital, Gui, é dose, né? E aí nós inventávamos algumas coisas, de certa forma, um pouco mais lúdicas com a equipe multidisciplinar, mas não fugindo dos conceitos terapêuticos que nós buscávamos com a realidade virtual. E nesse caso, quando nós colocamos essa paciente para ir à praia, ela tinha uma doença neurodegenerativa onde ela só tinha o movimento da cabeça, ela só conseguia virar a cabeça para a direita e para a esquerda, sob ventilação mecânica em modo controlado, então não conseguia ficar fora da máquina e tal, e ela tinha o desejo de ir para a praia. Nós colocamos ela então para viajar para o Rio de Janeiro pela praia de Copacabana. Guilherme, nessa primeira aplicação, eu sempre gosto de enfatizar que sozinha a fisioterapia não conseguiu fazer nada, né? Nós tínhamos um belíssimo apoio, principalmente da equipe médica, da equipe de enfermagem junto da gente, para poder entender melhor e resgatar o que a gente podia ter de terapêutico durante aquela sessão de fisioterapia. E no momento em que nós colocamos ela na prancha ortostática para mantê-la em pé, sobre o ortostatismo assistido, para tentar movimentar ela dentro da UTI, foi desligado a medicação. E durante os 40 minutos que nós ficamos fazendo esse atendimento, eu entrevistava a cada 2, 3 minutos e perguntava para ela qual era o nível de dor. E durante todo esse tempo ela falava para mim que a dor era 0. Quando termina essa sessão, que a gente volta lá para a cama, a gente se depara então com um controle de dor não farmacológico, com uma incrível experiência oferecida a esse paciente internado conosco. E o mais impactante para nós foi que o retorno da medicação em bomba infusora foi 50% menor referente à dose do que quando ela saiu para a sessão de fisioterapia. E aí foi o momento em que nós começamos a
entender que a realidade virtual tem, de fato, sim, um impacto no controle de dor crônica, nesse primeiro momento, em pacientes internados sobre UTI, e foi a nossa primeira avaliação científica e tal, onde a gente descobriu os efeitos analgésicos não farmacológicos da VR sobre pacientes com dor crônica. Daí para frente eu comecei a mergulhar, de fato, Legal. na ciência por trás disso, conhecendo pessoas que já aplicavam a realidade virtual nos Aham. ambientes de reabilitação, mas existe até hoje uma confusão que se faz com realidade virtual imersiva e não imersiva, do tipo o videogame Wii Sim. ou o Kinect, que são realidades virtuais não imersivas, tem São muita ciência interativas, por mas trás não disso. imersivas, né? Isso. Existe essa diferença, né, no que a gente faz hoje e no que já existe de ciência lá atrás. Então as pessoas confundiam do tipo, eu já fazia isso, eu já faço Sim, isso, sim. mas eu mesmo fui um fisioterapeuta que pesquisou e que estudou realidade virtual não imersiva dentro de ambiente hospitalar em pacientes cardiológicos, mas a VR em si, ela faz com que você fica totalmente imerso dentro do ambiente virtual criado, né? Ô, Darlan, eu acho até importante nesse ponto, tem muita gente que, dentro daquilo que eu também discorro e discuto sobre realidade virtual, não conhece, eu acho importante até você falar. Porque imagética motora, por definição, né, a gente pode concluir que imagética motora graduada é um programa que inclui algumas ferramentas, e imagética por si, ou imagética motora, é uma das ferramentas onde nós produzimos ou modificamos as sensações e percepções corporais, que podem incluir dor, através do processo de imaginação, visualização mental e etc. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em modificação da percepção, que inclui principalmente a visão, que envolve o ambiente, que envolve, né, aquilo que está sendo entregue para o paciente. E realidade virtual é muito próximo disso. Realidade virtual, vou pedir para você, né, definir para a gente, discorrer um pouco disso, porque tem muito da relação com a imagética, e tem muito da modulação, igual você discorreu dessa paciente, das sensações e percepções. E hoje, no entendimento contemporâneo de dor, faz todo o sentido a aplicação da imagética, da realidade virtual, para esses pacientes principalmente, né? Então, quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho dentro do ambiente hospitalar, eu pensava, putz, a gente não às vezes olha para um local como esse, o quanto que encaixa dentro da aplicação, né, lá naquele ambiente, porque muitas vezes a gente pensa naquele paciente com dor crônica, às vezes só na nossa clínica, naquele cenário bonitinho lá, e também às vezes não aplica toda a ferramenta que tem, né? Ah, e eu também comecei dentro da imagética basicamente igual você falou, com um paciente que eu não pensaria em qual ferramenta utilizar, e a gente pensou numa ferramenta que modulasse o sintoma, aí modulou e começou toda aquele estardalhaço de procurar ciência, procurar curso, procurar se preparar, né? E até chegar hoje e a gente ter as formações que a gente tem para a imagética motora. Então, imagética é isso. O que que seria a realidade virtual para o pessoal entender e também entrar um pouco mais a fundo nessa questão de diferença, para eles Tá. entenderem, né, o que também não é. Uhum. Bom, então, como eu falei, uma televisão, por exemplo, onde eu tenho um avatar na televisão que, conforme uma captação de movimento, esse avatar na TV responde exatamente aos mesmos movimentos que eu faço. Isso a gente chama de realidade virtual não imersiva. A realidade virtual imersiva, VR, o RV, como as pessoas costumam chamar, a gente costuma ver muito em shopping, né? A realidade virtual muito voltada para o mundo do entretenimento. É um óculos de realidade virtual, um headset que você conecta no seu rosto e você ali tem uma imersão virtual 360 graus. É como se você estivesse imerso nesse mundo virtual, aonde você olhando para cima, você vai ter a visão do céu, ou se você virar para a direita e para a esquerda, você vai ver exatamente as imagens que estão criadas em cima do mundo, em cima da realidade virtual, né? Porque hoje em dia a gente já tem a realidade aumentada. Que um exemplo de realidade aumentada muito legal para o pessoal poder entender e diferenciar é o famoso Pokémon Go, né? Que foi lançado aí, se eu não me engano, 2 anos atrás, onde você baixava Foi um aplicativo. basicamente, só te interrompendo, foi o que passou ontem no Fantástico, né? Sobre aquela produção de um personagem dentro de um ambiente. Seria isso, né?
Isso, exatamente. Eu acabei não vendo essa reportagem, Guilherme. Aham. Imagino que seja muito nesse raciocínio, né? Mas então, a realidade virtual não imersiva, aonde você tem uma câmera capturando os movimentos e aparecendo numa tela. A realidade virtual imersiva, onde você conecta o óculos e você está imerso naquele mundo virtual, extremamente imersivo. E a realidade virtual aumentada, como por exemplo o Pokémon Go, que eu tenho o meu celular apontando para algum setor do mundo, e em cima desse cenário é criado um mundo em cima do mundo, um mundo de realidade virtual. Então essas três diferenças são muito importantes para a gente até poder entender quais são as pesquisas feitas e quais são os benefícios que cada uma entrega hoje. Eu não tenho experiência com realidade virtual aumentada no meu dia a dia de trabalho, apenas com a realidade virtual imersiva. Então acho que fica claro para o pessoal entender, né? Um óculos que faz com que eu mergulhe literalmente num ambiente virtual. Eu estou na minha sala nesse momento falando com o Guilherme. Se eu colocar um óculos de realidade virtual, eu posso muito bem estar em Londres, estar no estádio do Maracanã, estar numa floresta, estar em outro lugar, com uma visão 360 graus. E isso tem um impacto muito grande para os nossos pacientes internados em ambiente hospitalar que estão lá cobertos de paredes, muitas vezes sem janela, como eu disse, ou com apenas uma televisão. E, Guilherme, quando você fala dessa modulação, né, eu acho que hoje o principal efeito da realidade virtual no controle da dor, ele baseia-se na distração. Nós não temos ainda um conceito formado sobre isso. Até porque fala-se agora muito em metaverso, em conceitos de metaverso, em conceitos de realidade virtual, e a gente não tem um conceito definido que todo mundo entrou nesse consenso do que é o metaverso, né? E a realidade virtual, eu comento isso porque é muito embrionário. Por mais que lá em 1889, Jérôme Lanier começou a pesquisar, foi um dos inventores da realidade virtual, né? Hoje é um cara que trabalha na Microsoft, mas começou a publicar sobre os efeitos da realidade virtual na sociedade, já falava em cuidados voltados para a saúde, de 89 para cá, existem evidências, mas existe pouca aplicabilidade com responsabilidade na nossa área da saúde, né? Não só na fisioterapia, enfim, todas as outras áreas aí. Mas a grande sacada da realidade virtual com relação o controle da dor em pacientes internados ou ambulatoriais ou a domicílio é a modulação de nervo óptico, né? Eu costumo comentar com alunos, com colegas e tal, que é impossível o nosso cérebro estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se eu estou imerso no ambiente virtual, eu esqueço daquela dor, eu esqueço daquela sensação nociva que eu tenho, por exemplo, que me causa dor. Então, pelo simples fato de que está ocorrendo a distração do meu cérebro, eu consigo ativar áreas de córtex pré-frontal e distrair a minha dor. É óbvio que por trás disso tem muita neurociência, tem muita neurofisiologia, de áreas com mais ou menos circulações, de liberações ou não de neurotransmissores, mas basicamente a distração faz com que eu consiga efeitos analgésicos não farmacológicos em pacientes internados. E isso é muito impactante, né? Porque se a gente pensar no quanto se gasta com medicação para dor, no quanto se gasta, por exemplo, com medicações ou cuidados para prevenção de delírio hipoativo, Guilherme, que é uma atuação multidisciplinar, mas que envolve muito a atuação do fisioterapeuta na beira do leito dentro de uma UTI hoje, que envolve mobilização precoce, reabilitação no momento adequado, exercício físico de verdade, que faz com que a minha taxa de delírio hipoativo seja menor, isso gera um desfecho clínico no final com uma economia de custos absurda para um hospital público ou para um hospital privado. Então, duas dessas linhas que nós começamos a estudar dentro do hospital. Controle de dor aguda e dor crônica, porque hoje a gente já usa na dor aguda, por exemplo, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Chegou na UTI, foi estubado, tá lá bonitinho e tal, mas quando você vai fazer uma avaliação de dor, que é tão importante que a gente olhe para a dor dentro do hospital, né? Você acaba descobrindo que, por mais que esteja sendo ministrado medicações analgésicas para esse paciente, eu não tenho um controle de dor tão adequado. Quando eu coloco a realidade virtual nesse paciente, eu consigo reduções de dor de até 50% nesses casos de dor aguda. Prevenções de delírio hipoativo é uma coisa que a gente usa também. A gente prescreve realidade virtual para controle de delírio hipoativo. E a terceira, Guilherme, e talvez mais impactante na minha visão, na minha ótica, foi o aumento do tempo de atividade física nesses pacientes internados. Por quê?
tanto na reabilitação neurológica, na reabilitação principalmente da dor crônica, ou no paciente hospitalizado, nós nos deparamos com um grande problema que é cinesiofobia. Eu tenho medo de me mexer, eu tenho medo de mexer aquele membro afetado, eu tenho medo de me mexer porque eu estou com dreno de tórax, porque eu estou com um tubo na boca sob ventilação mecânica e tal. E esse medo de se mexer faz com que eu tenha um engajamento e uma performance muito menor do meu paciente. Quando eu coloco esse paciente imerso no ambiente virtual, como por exemplo, fazer com que ele pedale na Itália, eu consigo aumentar em 300%, e esse foi o estudo que nós fizemos aqui no hospital em Curitiba, do tempo de atividade física desses pacientes. E aí sim eu estou falando em reabilitação, né? Eu estou falando em exercício, eu estou falando em tempo de atividade física, em variabilidade de frequência cardíaca, em cadência. Então foi mais ou menos nessas 3 linhas que a gente começou a enxergar a realidade virtual de uma forma muito terapêutica e tentamos criar protocolos iguaizinhos para que os pacientes pudessem se beneficiar disso, obviamente entendendo quais são os critérios de exclusão. Eu falo de realidade virtual há 5 anos, mais ou menos, e as pessoas às vezes até pensam, ok, isso funciona para todo mundo, serve para todo mundo? Não. A gente precisa prescrever a realidade virtual de uma forma muito responsável. E por isso, eu comecei a acompanhar o seu trabalho, Guilherme, por conta da imagética motora, porque quando eu penso em realidade virtual, a realidade virtual ela é uma ferramenta dentro da imagética. Só que para que eu possa escolher, de fato, e prescrever a realidade virtual, eu preciso conhecer aqueles 4 famosos pontos que você fala nas suas aulas, nas suas lives e tal, de entender de imagética motora, entender quais são os sintomas do meu paciente, dor, cinesiofobia, entre outros, entender principalmente o mapa corporal, que parece uma ferramenta, e me corrija, por favor, Simplória. se eu estou errado, simples, mas que ninguém usa. Que ninguém usa. Eu fiz uma publicação no meu Instagram esses dias de um mapa corporal e, curiosamente, Guilherme, quem me procurou foi um enfermeiro, não foi um fisioterapeuta, não foi um Olha. médico, não foi, Aham. foi um enfermeiro querendo saber o que era aquilo, brincando comigo do tipo, nossa, o teu desenho é muito ruim. Realmente eu desenho muito mal. Mas quando eu expliquei para ele que aquele era o desenho de um paciente, que ele estava demonstrando para mim que aquela perna com dor era aquela perna desenhada, Daquele jeito. ele ficou chocado com aquilo. Então, mapa corporal é uma coisa que a gente deveria usar na nossa prática clínica, independentemente do ambiente que eu estou trabalhando, clínica, hospital. Como 4º ponto, sinais e sintomas, se eu tenho alteração de tônus muscular e, por fim, quais são os objetivos que eu quero com a realidade virtual. Se eu quero uma execução gradual do meu tratamento, se eu quero um refinamento fino daquilo. Então, passa muito É por uma dependente. avaliação extremamente importante para que eu prescreva a realidade virtual. E quando eu consigo entender isso, eu sou muito mais assertivo na minha escolha da aplicabilidade. E eu não estou nem entrando na escolha de qual imersão eu quero, de qual Sim, sim. jogo, de qual aplicativo eu quero, mas o arroz com feijão funciona muito bem. Não que imagética seja um arroz com feijão, é muito mais, é muito científico isso, mas esses 4 passos me norteiam e me ajudam, e eu sou super grato a você, porque isso fez com que eu entendesse muito melhor sobre a aplicabilidade de realidade virtual quando eu conheci a imagética motora através do Guilherme aí. Legal. E você falando ainda tem aquela questão do engajamento do paciente, não só fora do ambiente do hospital, mas principalmente até nesse ambiente, o quanto que essa aplicação, introdução da realidade virtual modifica totalmente o engajamento, a adesão dele do que você quer. A gente, como fisioterapeuta, eu fiz o aprimoramento no Hospital das Clínicas em Ribeirão, então a gente fazia atendimento no leito, fazia plantão, etc. E a gente tinha uma dificuldade enorme também para adesão, para engajamento, para aceitação do paciente de se movimentar. Só que a gente não tinha aplicação disso. Então eu penso que se a gente tivesse nessa oportunidade, o quanto que aqueles pacientes ortopédicos na época também se beneficiariam disso. Então, ainda, além disso, ainda tem esse ponto, né? A gente discute muito dentro dos aprimoramentos que a gente trabalha. Além de tudo isso, ainda o quanto que o paciente em si quer fazer aquilo, se dispõe a fazer aquilo, principalmente numa situação como essa, em que ele está lá, ele está fechado numa parede, num ambiente que ele não queria, com pessoas que ele não queria, fazendo coisa que ele não quer, mas que a gente precisa modular e ainda fazer outras coisas que ele não quer, por exemplo, se movimentar, com medo de se movimentar, de ter algum problema com o que ele já tem e também de possivelmente ter outros problemas, como aumento da dor e assim por diante, né? E é Uhum. bacana você falar disso, desses pontos, porque eu também trabalho, acho que em imagética desde 2015, que foi quando eu comecei a ter, né, ó, as primeiras pesquisas, etc. Então já vai fazer mais uns, acho que 7 anos que eu estou envolvido nisso.
mas sempre teve esse cuidado justamente de por que que eu vou usar, quando que eu vou usar, já que essa é uma ferramenta que pode me ajudar, né? E como você comentou, eu acho muito bonito isso de, pera, beleza, realidade virtual ou imagética ou mobilização, manipulação é uma ferramenta muito boa, mas quando eu vou usar, por que que eu vou usar? Porque isso também não pode ser uma coisa deliberada que não vá favorecer o paciente de verdade, né? Então, é, por que que eu vou usar um cicloergômetro que vai ajudar o paciente a fazer o movimento lá no leito e eu vou colocar o óculos para simular com ele? Não é simplesmente uma questão de diversão, uma questão de eu vou usar alguma coisa como paciente por fazer, né? Tem muita gente que acaba vendo e falando isso. Só que eles esquecem toda essa ciência, como você comentou por trás, de pensar em vários aspectos psicológicos, em vários aspectos indicativos baseados na sua avaliação prévia, em vários aspectos baseados também em engajamento, em questão comportamental do paciente, mas existe todo um processo por trás. E esse processo que eu acho interessante da gente levar para levantar aqui, né, para todo mundo que vai acompanhar, que em algum momento já pode ter utilizado, ou pode ter visto, ou pode ter ouvido falar, mas esquece ou não sabe que a gente não é só muita pesquisa, tem muita percepção, muita análise de esse paciente precisa de controle de intensidade dolorosa. O que que eu vou utilizar para esse paciente? Ou seja, você fez a avaliação da necessidade, das possibilidades, das contraindicações, do momento, do que você tem de ferramenta e se daquele momento é viável. Então, esses pontos, né, quando eu fui, um dos vídeos que eu fui postar sobre imagética era como é que eu vou aplicar? Porque muita gente também nem conhece, imagina saber quando aplicar. E a realidade virtual também é nesse ponto, como você mencionou, né, dessa ramificação, é, teoricamente eles falam para você usar manipulação se o paciente chega travado, com um déficit de movimentação, e você aplica essa manobra. Dentro da realidade, dentro da imagética, é o mesmo sentido. Quais são Uhum. os parâmetros? Quais são os parâmetros, não? Quais são os indicativos para você aplicar aquilo? Então, muita gente, ao ouvir imagética, ao ouvir realidade virtual, pensa, eu posso usar com todo mundo, eu posso usar com qualquer objetivo e a qualquer momento. E talvez a gente dá um passo para trás, entender melhor até aquilo que a gente ainda está entendendo, como você mencionou, da ciência, e eu também vejo imagética, a realidade, ainda muito engatinhando por conta de quantas coisas a gente ainda precisa entender, né? E uma delas são os mecanismos, por exemplo. E eu também, como só reafirmando a sua visão, venho percebendo o quanto que realidade imagética, é, ilusão corporal, várias técnicas têm esse potencial na distração, né? E existem, só estou comentando, alguns, não vou dizer profissionais, vai, mas alguns argumentos que tentam criar hipóteses mirabolantes do porquê cada ferramenta dessa funciona. E a gente, baseado na ciência, baseado nas questões que a gente tem hoje de conhecimento, toca isso na nossa aplicação, né? É, eu, aqui no Brasil, sou o primeiro que tem o curso de imagética motora, o curso online, trago esse conhecimento. De realidade virtual, Erla, o que que existe hoje disponível para a gente, para que as pessoas conheçam mais essa ciência, mais essa preparação? Uhum. Guilherme, existe uma. Eu não consigo me lembrar agora o nome das colegas fisioterapeutas, peço desculpas por isso, mas elas disponibilizam um curso de game terapia, que envolve Exergames, que envolve realidade virtual, que envolve reabilitação 7D, e englobam essas três áreas e tal para reabilitação. Mas eu acredito que lá em 2017, 2018, eu fui um dos primeiros fisioterapeutas a usar a realidade virtual para ambiente hospitalar. E com o passar do tempo, isso foi se tornando um pouco mais maduro, isso foi se tornando mais viável, eu fui conseguindo entender melhor aonde se encaixa, como se prescreve,
Eu tive a felicidade de encontrar muitos profissionais no meu dia a dia, não só fisioterapeutas, né? Como eu sempre gosto de falar, cara, a equipe multidisciplinar, ela é responsável demais para que a gente possa criar protocolos, novas ferramentas Sim. de tratamento, mas isso me deu a possibilidade de criar uma metodologia. Então, hoje eu Tá. desenvolvi, junto a um grupo de fisioterapeutas, uma metodologia que chama-se Metodologia Movision, é o nome que leva para a empresa que Uhum. nós criamos de realidade virtual, e eu ministro o curso de realidade virtual em reabilitação. Isso ficou mais organizado esse ano. Não é fácil você Ah, criar uma metodologia para isso, né? Antes eu discutia muito, trazia informações, levava o estudo de casos, as nossas aplicações, as evidências científicas, e daí nós decidimos criar essa metodologia, e hoje a gente já aplica isso em pelo menos uns 5 hospitais no Brasil e pelo menos mais uns 3 hospitais da América Latina, onde nós legal. prestamos consultoria para esses hospitais. E assim, Guilherme, é super legal, cara, porque isso é emocionante de ver algo que eu imaginava que fosse somente lúdico, eu não sabia de fato, e eu não tenho vergonha de dizer que eu não sabia quais eram os efeitos tão Aham. profundos terapêuticos que eu ia encontrar em grandes hospitais da América do Sul, utilizando o protocolo Movision, hoje a metodologia Movision, para associar isso na reabilitação convencional dos pacientes. Nós criamos indicadores para isso, para que isso gere valor em saúde, para que não Aham. apenas a gente fale em experiência do paciente, mas para que isso agregue valor na fisioterapia. Isso é de domínio do médico, No é de domínio serviço, né? do enfermeiro, mas a gente precisa agregar valor no nosso serviço, né? Gerando indicadores de qualidade, custo-efetividade, principalmente. Imagina, Guilherme, eu chegar para você, você é dono de um hospital, e eu falar, olha, Gui, eu tenho aqui uma metodologia que faz com que você gaste menos dinheiro com remédio. Que eu vou melhorar o NPS dos teus pacientes e tal por conta de uma experiência que eu vou oferecer para eles. Isso envolve dinheiro. E a gente precisa perder esse medo de não falar em dinheiro em fisioterapia, né? Em como É. monetizar isso, em como gerar valor para a fisioterapia. Então, tudo isso foi pensado, por isso levou tanto tempo para a gente poder entregar algo que ainda não é Legal. tão maduro, porque tem muita coisa acontecendo. Até ontem mesmo É. eu estava pesquisando modelos de óculos para tentar trazer para o Brasil e tal. Daí eu falei, meu Deus, eu acabei de encomendar um óculos novo, lançamento e tal, e lançaram outro em em uma semana. Pois é. Sai muita coisa nova, né? A tecnologia está muito rápida hoje, você tem muitas possibilidades. Mas para isso você precisava de tempo para poder entender como é que é os conceitos, qual é a história disso, por que que faz sentido, quais são os embasamentos científicos, aonde há possibilidade de aplicar isso, como gerar resultado e, no final das contas, a gente poder agregar valor em saúde por um serviço de fisioterapia ou por um fisioterapeuta que queira aderir a essa ferramenta para ser mais uma ferramenta dentro do arsenal da fisioterapia nos ambientes domiciliares ou de clínica, por exemplo. Então, eu hoje Sim. faço esse curso de um final de semana, muito parecido com o curso de magética que você oferece também. E eu Legal. espero muito que isso daqui 6 meses, um ano e tal, que mais pessoas, mais fisioterapeutas estejam habilitando novos profissionais, novas pessoas para conhecer a fundo a realidade virtual, porque eu tenho um grande propósito, Gui, em cima de tudo isso. Um grande propósito mesmo, e eu não vou desistir até que ele aconteça. Eu quero que todos os leitos de hospital do Brasil, sejam privados ou sejam públicos, tenham a possibilidade de oferecer essa experiência virtual para os pacientes internados, porque isso muda a vida deles. Gera valor Sim. em saúde, gera um Sim. monte de benefício terapêutico, gera, mas ainda me encanta a experiência dos pacientes que a realidade virtual pode oferecer. Na semana passada, nós tivemos um exemplo aqui, num hospital, com a minha colega chamada Mainara. Ela tem todo um porquê de como que você escolhe fazer a realidade virtual, né, Gui? Cara, Sim, eu ia sim. acertar colocar você na praia, né? Eu ia, Justamente. eu ia acertar colocar você E na praia. Eu cito esse exemplo porque antes disso eu preciso de uma entrevista, eu preciso de uma conversa para descobrir qual é o desejo do paciente. não é chegar lá e piorar a situação colocando um Isso, ambiente que ele não quer. né? E um dos grandes problemas, eu acho, da humanidade hoje é parar para ouvir. Sim. Quando a gente para ouvir o nosso paciente, eu tenho certeza absoluta que isso tira a dor. Parar para ouvir, ser um ouvido ativo é terapêutico. O nosso toque é terapêutico, mas o ouvido ativo é terapêutico. Quando você escuta
um paciente comentar uma história que, por exemplo, olha, meu sonho era conhecer Gramado, mas por conta da pandemia e por conta da minha doença eu não pude fazer isso. E aí a Mainara brilhantemente coloca essa paciente para ir para Gramado dentro do ambiente hospitalar. Cara, isso é mágico. Não há evidência científica Sim. no mundo suficiente para me convencer que é maior ou menor. E, A, e, a evidência científica na beira do leito ainda é algo incrível. E é por isso que eu tenho esse propósito de poder oferecer realidade virtual para todo e qualquer hospital do Brasil. e é maravilhoso você falar isso, porque dá pra gente essa esperança da persistência, né? Da promoção em prol do paciente, do acesso, fora os objetivos, fora os objetivos, as capacidades que essa ferramenta tem. Porque quando a gente, igual você falou das questões dos óculos, a tecnologia, a gente tem hoje métodos de aplicação, né? E você pode me corrigir se estiver errado, muito fáceis de a gente aplicar a realidade virtual, fáceis no sentido assim de custo, né, em relação ao que a gente tinha há um tempo atrás, e que a gente consegue deixar esse acesso. E quanto mais os profissionais estiverem com conhecimento sobre aquela ferramenta, igual a gente comentou lá da imagética, de como aplicar a realidade imagética, mais eles vão saber usar isso até de forma mais simplória. E, obviamente, se tiverem capacidade, possibilidade, com questões mais sofisticadas, mandar bala nisso. É, Uhum. você comentou dessa experiência, e nesse ano, começo do ano, teve um paciente que fraturou a clavícula no motocross. E ele chegou e falou: Ó, eu gosto muito de essas formas de aventura, de esportes, de surfar, de andar de moto, só que eu fraturei a clavícula e por enquanto eu não vou poder. E ele é uma pessoa que tem TDAH, então é uma pessoa extremamente agitada, uma pessoa, é, enfim, que ele falou: Ó, eu tô pirando e eu preciso surfar, eu preciso fazer essas coisas e é o que me controla e eu não tô conseguindo. Durante a sessão, eu falei, tá ok, vamos fazer o seguinte, peguei lá o óculos, peguei o aplicativo de surf, peguei os dois, coloquei ele e falou, ó, a gente vai fazer seu exercício e dentro do exercício vai estar essa atividade do surf. E ele queria marcar mais sessões do que a gente tinha combinado, porque falou, pô, isso aqui parece que eu tô surfando de uma certa forma, então isso já me acalma. Então, assim, além do objetivo terapêutico, obviamente, que eu tentei encaixar dentro da sessão com ele, tinha todos esses outros aspectos. Óbvio que não é tão, como que eu posso dizer, não é tão potente no sentido assim, né, cognitivo afetivo, num paciente que está lá dentro do hospital e você gera uma experiência totalmente diferente para ele, mas é nesse ponto também em que a gente está acolhendo o paciente, entendendo o paciente, modificando aquele contexto para ele que de certa forma vai gerar um efeito positivo também, seja para dor, seja para função. No final das contas, o objetivo é terapêutico, né? E eu espero também que daqui a um tempo eu possa ter aqui perto de mim alguém que faça isso que você faz, e por isso também que eu pedi, né, para você discorrer. Eu vejo muita carência dos conhecimentos. Na faculdade não tem, né? A gente não tem nada disso. Eu não lembro de ter tido, não conheço alguma que tenha hoje em dia. Você conhece alguém que faça esse tipo de ensino dentro da graduação? Não, não, Gui. Não, né? Cara, a gente não fala de, a gente pelo menos na minha Inovação, né? época, na minha época de formado, a gente não fala, mas a gente ouve falar, por exemplo, de terapia do espelho. Mas alguém falou sobre Sim. magética motora? Alguém falou sobre suporte neuromuscular avançado com eletroestimulação. A eletro é só um Justamente. exemplo, né, de quanto a gente deixou de aprender lá atrás e tal, e agora a gente precisa ficar procurando esses novos caminhos. Mas, Guilherme, eu acho que essa experiência oferecida, esse acolhimento, acho tão legal essa palavra, da gente poder acolher o nosso paciente, independentemente dele ser na clínica ou no consultório, acho que o efeito é o mesmo. Pelo menos é o que eu vejo, sabe? Uhum. A imersão virtual, independentemente do lugar, ela tem o mesmo efeito de engajamento, de Uhum. neuromodulação, de controle de dor e tal, aonde quer que você aplique. A gente só precisa fazer com que isso se torne viável, que as pessoas conheçam de verdade como funciona para não sair por aí aplicando. E aí eu tomo a Uhum. liberdade de contar para você que
há anos atrás, quando eu me reunia com profissionais para falar sobre a VR, eu cometia vários erros. Por exemplo, Hum. então funciona para isso, funciona para aquilo, funciona para aquele outro, usa esse óculos, usa esse aplicativo, faz isso, faz aquilo, e daí eu ficava naquela ânsia de uma semana, 2 semanas depois, e aí, cadê os resultados? O que que vocês estão fazendo? Cara, e era super frustrante, porque era mais uma ferramenta, Guilherme, que ficava estocada lá no armário da Físio, que ficava no cantinho do teu consultório que ninguém usava. Por isso eu mudei a forma de divulgar isso e tentar Tá. habilitar as pessoas para ensinar o passo a passo do que funciona para que o fisioterapeuta não se frustre, principalmente, e que o paciente também não se frustre. Não faz sentido eu colocar alguém na montanha-russa dentro do hospital. Não faz sentido eu colocar um monte de imagens. E a gente fez pesquisas aqui envolvendo biofilia, por exemplo, Uhum. achando cores, imagens. Então, tudo tem um porquê. Nós avaliamos também qual o tempo necessário mínimo para que eu consiga atingir um efeito analgésico. A gente descobriu que entre o 12º e o 15º minuto, isso corrobora com as análises científicas que já existem, que é a partir desse momento que você consegue um efeito analgésico mais adequado. Então, por Legal. trás de tudo isso, de colocar um óculos, de oferecer uma experiência, veio muita pesquisa, veio muito esforço, veio muitos erros, principalmente, erros no sentido de, e é uma coisa que eu também gosto muito de falar, eu andava com aquele óculos por dentro do hospital, Hum. aplicando nos pacientes. E nos meus Aham. colegas fisioterapeutas e tal, todos eles provavam. Mas a partir do momento em que eu comecei a oferecer essa experiência divertida para que o técnico de enfermagem, para que o fonoaudiólogo, para que o nutricionista, a pessoa responsável pela limpeza, o enfermeiro, provasse e visse o que, que aquele paciente estava vendo, cara, aquilo começou a trazer um poder, Guilherme, para que eu saísse do o maluco de um videogame com óculos para alguém que hoje pesquisa efeitos da realidade virtual e, de fato, oferece uma experiência terapêutica com fins analgésicos, com fins de prevenção de delírio hipoativo, com maior engajamento do fisioterapeuta dentro do paciente durante o atendimento de fisioterapia. Então, esse processo é natural, né? A gente É. sabe que a literatura traz que toda vez que um protocolo novo, que uma ciência nova, que um equipamento novo ele é lançado, ele leva em média 18 anos para isso estar no mercado de trabalho de uma forma corriqueira, de uma forma natural. E a realidade virtual está passando por esse momento. Acredito que É. esse pedacinho, né, de realidade virtual dentro da imagética motora, faz todo sentido estar passando por essa maturação, para que as pessoas Sim. usem isso. Eu até comentei com os colegas que trabalham comigo, falei, pessoal, eu quis muito fazer essa live com o Gui, porque eu quero que Legal. vocês conheçam um pouco mais de imagética motora, porque isso cabe muito dentro do nosso dia a dia de trabalho. Ah, vocês já ouviram falar em dor do mesmo, terapia do espelho para dor do mesmo fantasma? Sim, isso eu já ouvi. Imagética motora? Não, isso eu nunca ouvi. Falei, então olha só, cara, eu tô trazendo um cara para conversar comigo, que é Legal. a referência nacional para isso, porque isso de fato cabe de forma responsável no nosso dia a dia dentro de ambiente hospitalar. E você falando isso me lembra muita coisa que dentro do ambiente clínico mesmo, né? Na época que eu fiz aprimoramento ali, eu utilizava imagética sem saber com o paciente. Então, assim, quanto que também caberia ali a realidade virtual naquele ambiente, né? Eu tratei tanto paciente na parte ortopédica na parte de câncer, afim, enfim, todo mundo que estava envolvido ali com a ortopedia e tinha alguma necessidade associada, a gente estava intervindo. Mas a imagética, justamente, ela tem essa visão da modulação da percepção através das nossas capacidades sensoriais, né? E a capacidade visual, ela é extremamente importante, extremamente potente, e a gente não sabe. A maioria dos profissionais fisioterapeutas tendem a modificar a percepção do paciente pelo toque. E esquece o quanto que a percepção ou a nossa sensação pode ser modulada por aquilo que a gente vê, pelo perigo que ela está antecipando. E quando você diz dessa relação, é muito claro para mim, mas talvez não é muito claro para algumas outras pessoas que foram, como a gente comentou e você trouxe, formadas, trabalhadas naquilo que é do sistema, naquilo que é baseado numa questão de relação linear e no conhecimento que ainda a gente está engatinhando, né? Conhecimento sobre dor,
conhecimento sobre cognição, sobre os processos afetivos, o quanto que a gente consegue modular o paciente e ainda dentro, eu acho, né, desse ambiente, o quanto que é mais específico ainda, e vocês ajudando com todo esse conhecimento, esse trabalho e essa divulgação, dá uma acelerada nesse conhecimento, dá uma acelerada nesse processo que, na minha visão, também ainda carece não de respaldo científico, mas de formas de avaliação científica, né? Quando a gente pega Uhum. muito estudo sobre imagética, sobre terapia do espelho, julgamento direito-esquerdo, sobre a própria imagética explícita, que é esse processo de visualização mental, há um dificultor dentro da análise dos resultados por conta também da forma com que é realizados os estudos. Então, essa maneira da gente, ia usar uma palavra que não existe, mas colocar em métodos, trazer uma forma de direcionamento para aplicação, avaliação, medir os resultados, traz para a gente essa validação. Pô, vocês estão vendo que essa ferramenta não é só, igual você disse, não é aquilo só que a gente pensava, não é só porque é lúdico, envolve todo um processo, um mecanismo, tem que ser direcionado para não ter não só o uso indiscriminado, mas também porque pode não ter o resultado que é esperado, mas não é porque não funcionou, é porque não foi bem aplicado. Então, toda Certo. essa sua fala cabe diretamente com a imagética, porque quando a gente pensa em imagética, é o quê? É imaginar. Só que a pessoa desconhece que esse processo não é só imaginar. A ciência mostra o tanto que há uma modificação no córtex pré-frontal, no córtex visual, de quando você visualiza ou quando você imagina, assim como é, o neurônio espelho, que ele está mais ativado em determinados momentos, não só quando você visualiza, ou seja, é muita ciência por trás, né? E quando você traz isso em métodos e você delineia melhor, desenha melhor quem está utilizando, por que está utilizando e vê o potencial dessa ferramenta para nós, por exemplo, fisioterapeutas, você aí sim utiliza da maneira correta, né? Então, eu acho maravilhoso ter esse propósito que você disse. Mas mais do que isso, preocupar com como, o porquê, com quem, é o que vai potencializar isso lá na frente. É na hora que chegar lá no final, que é o paciente, o processo vai ser muito mais terapêutico, muito mais assertivo, muito menos desmistificado, né? E a gente tentando aqui também, como você falou, para mim, seria ideal a gente estar nessa conversa hoje para a pessoa entender que essas ferramentas nossas não são algo que a gente está aqui jogando ao vento e falando, comprem o que a gente tem porque é isso que a gente quer. A gente está Uhum. mostrando justamente o cerne da nossa profissão, que é utilizar o melhor que a gente pode ter naquele momento com aquele paciente e fazer o máximo que pode ser feito por ele. E eu fico, né, eu acompanho muito o seu trabalho, e principalmente dentro do hospital, eu fico fascinado porque o paciente que me procura na clínica, ele foi até mim e ele tem condição de ir até lá. No hospital, às vezes não, acho que na maioria das vezes é o inverso, né? O paciente está lá e às vezes ele espera que alguém possa ajudá-lo de alguma forma. E você ter acesso, ou ele ter acesso a uma tecnologia dessa, uma mudança de paradigma para ele dentro daquele cenário, eu acho absurdo, né? Imagina o paciente lá dentro, igual eu falei, eu tentando fazer com que o paciente modifique a percepção dele através da imagética, ele tendo uma ferramenta, uma tecnologia, um óculos, e toda essa mudança dele, o quanto que esse paciente vai sair de lá diferente, o quanto que talvez na hora de buscar outras intervenções para outros problemas ou indicar, o quanto que vai ser diferente, né? O quanto que esse paciente vai ter essa mudança, essa troca, né, de percepção. É. Quanto isso altera e diminui, por exemplo, estresse pós-traumático, né? Qual o impacto Sim. a longo prazo nesses pacientes, né? Entendendo que ele costuma ficar 5 anos depois de um internamento prolongado em UTI, em hospital, Uhum. passando por inúmeras consultas com diversos profissionais, quanto isso pode diminuir, talvez, esse estresse pós-traumático, como eu falei, mas principalmente trazer esse paciente para a vida laboral mais precoce e o mais funcional possível. Isso tem responsabilidade, o nosso trabalho tem responsabilidade social sobre isso.
Sim. Não só dentro do hospital, mas fora, né? E até a relação interdisciplinar, né, que você comentou que é muito importante, eu concordo que é muito importante, eu acho que ainda tem que melhorar muito, mas muitos profissionais, amigos meus, psicólogas, terapeutas ocupacionais, trazem muito essa visão que você disse, que a gente está conversando, que potencializa o resultado para o paciente. Então, assim, muitos psicólogos que eu converso, que são amigos meus, ou, enfim, que já trabalharam comigo, dizem a mesma coisa, o quanto que nós entendemos as esferas do paciente, que são primárias, secundárias ou terciárias, como é a biológica, é a psicológica, qual que está mais saliente, o quanto que a gente consegue juntos, dentro, né, esses profissionais, intervir da maneira mais eficaz. Então, quando um enfermeiro conhece essa ferramenta e talvez sugere, indica ou pede para você ir lá, ou um médico, ou psicólogo, ou terapeuta ocupacional, o final da estrada é muito mais assertiva, né? O final da estrada é muito mais direta, é muito mais capacitada. E eu acho que dentro desse seu propósito, isso vai ser atingido, esperamos que em breve, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Rômulo. Rômulo é um amigo meu que me acompanha nas redes sociais aí, faz um trabalho incrível, cara. Terapia combinada, sou fã desse cara, Guilherme. O cara Legal. manda muito. E essa pergunta é muito Uhum. legal. Como vocês escolhem as imagens? Digo, são todas criadas pelo equipamento ou tem alguma preferência às vidas do paciente? Ô, Rômulo, essa tua pergunta é uma das que mais me encanta. Recentemente eu estava lendo um livro, o livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se vocês não leram, por favor, leiam, vale muito a pena. E num dos relatos da Ana Cláudia, ela fala que ela está tratando um paciente com câncer terminal no hospice. Opa, aí ó, muito bom, Tá na mão. muito bem. E ela fala, agora eu não sei se esse relato está no livro ou está no podcast, tá? Tu me pegou, Gui, mas enfim, cara, tudo que for para consumir dela vale a pena, né? E ela fala que quando ela está com esse paciente no hospice, ele está com um caso muito grave, que infelizmente não tem mais como reverter essa situação, mas o paciente se sentiu tão bem, Rômulo, lá naquele cuidado no hospice, que ele questionou a médica, dizendo, olha, será que é possível a gente coletar de novo um exame? Eu sei que é difícil fazer exame aqui, mas eu queria ver se não melhorou algum marcador inflamatório meu, enfim, um marcador da doença ativa e tal. E ele estava tão bem que ela fala assim, cara, eu vou topar fazer isso. E ela coletou o exame e ela viu que estava um exame muito pior, incompatível com a vida, mas aquele paciente estava bem. Eu conto essa história por quê? Porque nós precisamos muito de evidência científica, a gente precisa muito de livro, de ciência, de estudo, mas isso tem que ser colocado no chão. Não colocado no chão porque ele não serve ou porque ele não deveria fazer parte do dia a dia, não é que ele deveria ser a nossa base. E o nosso cuidado deveria ser muito horizontal, deveria ser muito olho no olho. E é isso que, na minha ótica, faz toda a diferença. Porque respondendo a sua pergunta agora mais diretamente, Rômulo, quando eu decido escolher uma imagem virtual, uma imersão virtual, eu pergunto para o paciente qual é o desejo dele, qual é a vontade dele. E quando eu consigo traçar essa tríade junto, que é experiência clínica, evidência científica e o desejo do paciente, eu consigo extrair o melhor resultado terapêutico para ele. E a escolha da imersão virtual vai muito nesse sentido. Então, hoje, o trabalho que nós fazemos dentro do hospital, ele é junto com uma equipe de psicologia que faz um belíssimo trabalho há muitos anos chamado de biografia do paciente. É uma folha de uma história do paciente, de coisas que são importantes para ele, coisas principalmente que não são importantes para ele, e isso fica colado na parede do leito do hospital. E nós temos o hábito de ler isso. Então, quando eu leio e descubro que o paciente gosta de floresta, que ele tem uma descendência alemã, que o sonho dele, por exemplo, era conhecer a Grécia, eu uso essa informação que eu tenho diante da biografia do paciente coletada pela psicologia para direcionar a escolha das imagens virtuais e direcionar a escolha das imersões. Ao mesmo tempo, Rômulo, nós fizemos uma análise também de saber quais imagens teriam mais ou menos efeitos terapêuticos. E nós nos deparamos com resultados, por exemplo, a cor azul é analgésica.
Então, quando eu quero tratar dor aguda no hospital, aquele pós-operatório imediato que chegou para mim, eu costumo colocar ele para mergulhar com golfinhos. Eu tenho efeitos positivos com isso. Golfinho, cor azul. Controles de ansiedade, delírio e medo, que são sinais e sintomas que os pacientes, mais de 70% dos pacientes internados vão passar por algum momento disso. Eu escolho imagens virtuais de floresta, cores verdes. Então, eu preciso da evidência científica para me dizer o que tem mais efeito, mas eu preciso desse contato olho no olho, eu preciso dessa compaixão com o paciente, para que eu possa escolher uma imersão virtual mais assertiva para ele. Espero que eu tenha Maravilha. respondido, Rômulo. Ah, e eu estou aqui pensando na imagética a mesma coisa. Quando a gente vai fazer algum tipo de visualização mental, algum tipo de análise sensorial, algum tipo de modulação no comportamento ou na ação motora do paciente, a gente procura especificar para aquele paciente. Não adianta, né, o paciente eh, ter uma especificidade com relação à sua queixa, com relação à sua vontade, experiência, sua experiência de vida, e a gente simplesmente jogar ali o que a gente quer de atividade, de experiência, e fazer com que o paciente se sinta identificado. E mais que isso, essas questões que você mencionou sobre o que foi avaliado, o que foi identificado, assim como, por exemplo, né, no Mindfulness, a gente tem sempre a forma de orientar o paciente, na imagética também, e na hipnose também, a gente tem que ter essa percepção. Mais do que percepção, é a análise crítica quantitativa, específica, para falar, eu tenho que seguir esse caminho porque os dados mostram isso. E essa especificidade, esse cuidado, na maioria das vezes, quando a pessoa não conhece a fundo, ela simplesmente vai lá e entrega, né? E é Uhum. importante, eu acho, não só essa questão, isso que você discorreu, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para a imagética motora, é o mesmo sentido, não é simplesmente sair imaginando qualquer atividade, qualquer percepção sensorial ou sensação corporal e fazer com que o paciente não se sinta bem e achar que a ferramenta não funcionou, a modalidade terapêutica não funcionou, né? Então tem todo esse cuidado por trás e eu fico muito feliz de ouvir isso. A gente já vai caminhando, Darlan, para uma hora aí de live, para uma hora de conversa, e eu queria saber o que você pode trazer para os fisioterapeutas, para todo mundo que está acompanhando, né? Tem muita gente, às vezes, que não é nem fisioterapeuta e acompanha a gente aqui. O que a realidade virtual, além de convidar para eles, obviamente, já seguirem você, para acompanhar seu trabalho, acompanhar tudo isso que você traz, mas o que você traria para eles para ficarem atentos com relação à realidade virtual nesses próximos anos aí? O que eles podem ficar atentos para agregar? E, obviamente, para quem quiser conhecer mais a fundo e agora, para seu conhecimento e aplicação, no caso, os profissionais, o que também devem ficar atento e procurar nesses próximos anos para aproveitar. Hum. Pensando em fisioterapia em si, ou no geral na área da saúde, a gente precisa ser muito amigo de tecnologia. Tecnologia veio para ser um facilitador, para ela me ajudar a ser mais preciso, ser mais assertivo. E eu acho que a realidade virtual está engatinhando de uma forma muito precoce ainda. A gente não sabe o que vai ser metaverso, a gente não sabe como vai ser conviver com esse mundo virtual, mas a ferramenta que nós temos hoje disponível, ela é capaz de trazer resultados extraordinários na nossa profissão, coisas que a gente não tinha até esses dias. Eu digo isso porque as pessoas muitas vezes podem pensar que instalar um serviço de realidade virtual dentro de um hospital custa muito caro, porque a gente tem a impressão de que tecnologia é muito caro, que isso é caríssimo, né, e tal. Não. A gente tem possibilidades baratas, possibilidades médias e possibilidades muito caras. Depende do serviço que você quer, depende de onde, como você quer começar. Mas eu fiquei muito feliz na semana passada de ter participado do evento aqui em Curitiba de tecnologia, em saber que está sendo desenvolvido o primeiro óculos de realidade virtual feito por uma equipe de brasileiros aqui e que talvez até o final do ano isso já vai ser comercializado com um valor super acessível para a gente. Então acho que vale muito a pena a gente pensar em mergulhar nessa parte de tecnologia.
mergulhar nessa parte de inovação, porque, Guilherme, a inovação não necessariamente eu preciso construir um robô, eu preciso construir o meu óculos de Uhum. realidade virtual, eu preciso construir o meu sistema. Não, eu preciso ser criativo. Criatividade está muito relacionada com inteligência e com vontade. Com pouca coisa a gente consegue transformar a saúde, a gente consegue transformar os cuidados da saúde, porque eu acredito muito que todos nós somos os principais responsáveis pela criação de um futuro desejável na fisioterapia. Basta a gente virar a chave, começar a entender que tem muita facilidade hoje em dia para aprender, tem muita tecnologia a nosso favor e a gente não precisa ter medo disso. Acho que quanto mais Sim, tecnologias nós usarmos, mais humanos nos tornamos. legal. É muito bom ouvir essa fala sua, essa perspectiva. Eu concordo plenamente. Acho que cada vez mais a gente tem ferramentas ao nosso auxílio e a gente vai precisar domá-las, entender os mecanismos e saber aplicar, né? E para isso a gente conta com a gente que está sempre lutando no dia a dia, cavucando essas ferramentas aí e trazendo para o pessoal não só os conhecimentos, a aplicação, mas também o que que a ciência traz por trás. Então, eu agradeço você pela live, pela conversa. Acho que foi muito bacana. Vou deixar aberto para você se quiser trazer, finalizar para a gente aqui, né? E trazer mais algum argumento, algum conhecimento, alguma informação. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Acompanhe o Darlan, acompanhe o trabalho dele, que é muito bacana. E, obviamente, tem aí uma prospecção muito interessante nesses próximos anos. Eu creio que vocês vão ouvir muito falar ainda do trabalho dele tanto no ambiente hospitalar, mas eu acho que também fora. E peço que vocês acompanhem para vocês verem isso de perto. Alguma palavra final, Darlan? Guilherme, eu queria agradecer muito, cara, pela possibilidade de estar aqui. Você está me ouvindo, está divulgando o meu Imagina. trabalho, está divulgando essa ferramenta de fisioterapia. Eu acho que eu, você e muitos outros fisioterapeutas que a gente não conhece, nós fazemos parte de um ecossistema que está mudando o cenário da fisioterapia no Brasil. Isso é muito legal, porque a gente acha que a fisioterapia é boa só lá fora, Estados Unidos, É, Europa e tal. Não, tem muita coisa, tem muita gente boa fazendo ciência, gerando valor aqui no Brasil. Então eu fico muito feliz e é uma honra para mim poder estar dividindo essa live contigo, porque você, como eu disse, eu não te uhum, conheço pessoalmente, cara, não preciso mentir, viu? Você me ajudou a elaborar. Você tem um papel muito importante na legal. elaboração da metodologia que eu criei por conta dos seus raciocínios clínicos, por conta de tudo que você, de uma forma Legal, muito isso. genuína, passa para as pessoas no seu dia a dia de publicações, etc. Então, muito obrigado. Agradeço as pessoas que tiveram interesse, que ficaram conosco até aqui. E Gui, nosso caminho provavelmente ele se cruza na frente, cara. Acho que a gente vai É isso acabar aí. estando junto em congressos, em trabalhos, ou ministrando cursos juntos. Eu acho que vai ser esse caminho, porque eu não vejo a imagética motora distante de todo esse processo de reabilitação, principalmente no ambiente hospitalar. Concordo. Maravilha, maravilha ouvir isso. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou dormir mais alegre hoje e espero que a gente se encontre presencialmente logo aí. Chame a gente para ir em Curitiba. Gosto demais daí e bacana demais. Vamos trazer o seu curso para cá ano que vem, com certeza. Bora. Pode chamar que eu vou. Gosto de passar frio aí. Boa, beleza. Bacana. Muito bem, Brigadão, cara. gente. Boa noite. Brigadão, viu, Darlan? Prazer falar contigo. Muito bom aprender contigo. Deixar essa live gravada para mais gente aprender, divulgar o nosso trabalho aqui. Se precisarem de qualquer coisa, dá um grito. A gente vai voltar no máximo aí com essas publicações, com essas parcerias e trazendo para vocês o que a gente tem de conteúdo, o que a gente tem de ciência, o que a gente faz no dia a dia, tá bom? Obrigado ao Rômulo, Pauliane, Game Terapia está por aqui também, muito bacana. Obrigadão, gente. Boa noite para vocês aí. Valeu. Bom Tchau, descanso e boa tchau. semana. Boa noite.